todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos novamente reunidos para mais um estudo com a Gleides, com a Ana, comigo Jonas. E hoje nós estamos estudando o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item 6, especialmente, sobre o anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, sobre a ótica do Espiritismo, nós estamos definindo, o que é o anjo da guarda, o espírito protetor, os familiares, o simpático, como que ele influencia a nossa vida e como a bondade divina está presente conosco o tempo todo com esse anjo, que está nos orientando, está nos impulsionando ao progresso, e nós nunca estamos sozinhos, É muito bom entender, para entender melhor o que é o anjo guardião, entender a escala espírita. Sim. A escala espírita divide em 3 ordens, sendo a terceira ordem espíritos imperfeitos, onde a sua característica é a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas essas paixões que caracterizam o espírito de terceira ordem. E também ele tem a intuição de Deus. É essa a nossa ordem, aonde nos encaixamos. Então, se cada um de nós sentiu algum momento da vida ciúmes, inveja, egoísmo, é a nossa característica. Nós estamos aqui para melhorar esta questão, a questão das paixões. O espírito de segunda ordem são os bons espíritos. Eles, a característica deles, ele tem a predominância do espírito sobre a matéria. E uma das suas missões é justamente ser o anjo protetor, o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio. Tudo característica o anjo da guarda. E acima dele nós temos a primeira ordem, que são os espíritos puros. O que nós conhecemos é Jesus. Aí nós temos na questão 514 de O Livro dos Espíritos, uma explicação de Kardec que deixa muito claro: o espírito protetor, o anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem como missão seguir o homem na vida e ajudar no seu progresso. Além dele, nós temos os espíritos familiares, que também nos protegem porque simpatizam com a gente. Esses espíritos familiares não é obrigatoriamente alguém que foi um parente, ele pode ter sido um amigo, ele pode ser um espírito que encarnou com a gente em outras encarnações e tem por nós uma simpatia e uma proteção. Agora, o grande problema são os espíritos simpáticos, que eles se ligam a nós pelo que pensamos, pelo que somos. Aí a importância do vigiar e orar, porque socialmente nós conseguimos passar às vezes a figura do bom moço, da pessoa correta, porém as nossas paixões fervilham dentro da gente, a inveja, a ganância, o orgulho, e é isso que atrai os espíritos simpáticos. Aí nós temos que vigiar a nossa sintonia para que a gente mude a nossa ligação justamente nos espíritos simpáticos. É essa nossa afinidade, A gente entra em afinidade, nada mais é do que essa simpatia com esses espíritos que podem nos fazer o bem, nos ajudar no bem, como também pode acarretar o nosso mal e agravar ainda mais a nossa situação. Então, são espíritos que estão ao nosso redor o tempo todo, nos acotovelando e nos influenciando, porque nós somos pensamentos, pensamos o tempo todo e nós nunca pensamos as coisas que devem ser pensadas. A gente sempre está propenso ainda para o mal, para a matéria, nós ainda somos muito materialistas, nós ainda estamos enraizados nas nossas paixões, nos nossos vícios, no nosso orgulho, A gente ainda está muito preso a isso. Então há essa diferença. Já o nosso anjo, que está ao nosso lado, ele é livre de tudo isso, Imagina só que engraçado. Imagina se nesse estado que nós estamos de imperfeição, se um fosse o anjo do outro, o que queria causar, Se eu fosse o anjo da Gleides, a Gleides fosse o anjo da Ana, nesse mesmo nível
de imperfeição, nós não temos aptidão para nada, nós não temos conhecimento de nada. A gente sempre induziu o nosso próximo ao erro. Por isso que a bondade divina, ela é muito perfeita e coloca um espírito superior a nós. Aí, Ana, eu te pergunto, um anjo, ele acompanha a gente por todo o nosso processo evolutivo ou há um momento em que ele nos deixa? Há um momento em que ele nos deixa, Sim. né? Porque muitas vezes ele precisa de cumprir uma outra missão mais importante. Exatamente. Mas nem por isso nós estaremos indefesos, porque outros espíritos superiores estarão conosco, né? Como se fosse uma substituição. Sim. Né? E existe até na questão 500 que os espíritos, que nós, né, encarnados, muitas vezes nós não precisamos mais da proteção dos anjos guardiães, mas isso não acontece na Terra, porque nós já estaremos num grau de superioridade como aluno que já não precisa mais do professor para aprender, ele já sabe. Então, mas aqui na Terra ainda nós precisamos muito dos nossos anjos guardiães. Então chega um momento em que nós caminhamos sozinhos, né? Quando a gente já está num grau evolutivo muito maior, muito superior ao que nós estamos hoje. Aí nós não precisamos então mais de um anjo que nos acompanhe, né? Isso. E é muito interessante a questão que você tocou, porque há um momento em que o nosso anjo pode nos deixar e vir outro, né? Para assumir a responsabilidade sobre nós, como uma missão, é claro, e o nosso anjo que estava conosco vai cumprir outras missões, né? É muito interessante pensar nisso. E aí eu retorno para a bondade divina que está presente o tempo todo e nunca nos deixa, né? E há um momento em que nós vamos passar a ser anjos de muitos outros, a ajudar, a orientar e a guiar o progresso de muitos outros, como hoje nós somos guiados, né? E nós somos tão imperfeitos que nós, não é só o anjo guardião que está conosco, né? Nós ainda necessitamos daqueles espíritos que são protetores, que são os familiares, amigos de outras vidas, que estão ali conosco, nos intuindo, nos ajudando, que nos querem o bem. E os simpáticos, como a Gleides explicou muito bem, são aqueles que têm simpatias por nós no sentido da nossa imperfeição. Exato. Tudo aquilo que nós temos de imperfeição, eles se afinam a nós, né? E aí nós também estamos em sintonia com eles. Eles não, muitas vezes querem o mal, às vezes o bem, mas a maioria das vezes os simpáticos se unem a nós por isso. Ou querer o mal depende justamente da nossa vibração. Nossa sintonia. Quando nós nos entregamos ao trabalho do bem, ao amor ao próximo, à dedicação ao outro, os espíritos simpáticos mudam. Aí a gente muda a frequência e passamos a ter uma vida bem mais tranquila, mais equilibrada. Com certeza. E muitas vezes até esses espíritos simpáticos mudam conosco. Sim. Né? Sim. Porque ele vê o nosso exemplo e estamos sempre aprendendo. Sim. Tanto nós com eles, como eles conosco. E muitas atitudes nossas acabam sendo exemplos, né? A nossa responsabilidade também em relação a eles. Sim. E é muito importante a gente entender todos esses conceitos e a gente sempre dar atenção ao nosso anjo que está ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando, né, nos conduzindo ao caminho do bem, porque às vezes a gente esquece, a gente se perde, a gente às vezes não recorre a ele, a gente recorre a qualquer outra coisa, menos aquele que está muito próximo a nós, né? Então, para que vocês possam dar continuidade a esses estudos, nós recomendamos o Livro dos Espíritos. A partir da questão 489 e as seguintes, ele trata muito bem toda essa questão de anjo, de espírito protetor, familiar e simpático. E que fique o convite para que vocês leiam e tirem as conclusões e se aprofundem um pouco mais sobre esse tema que hoje aqui foi discutido. Nós agradecemos a participação de todos, né? Gostaríamos de pedir a curtida, né? Que vocês se inscrevam no nosso canal, para que a gente deixem um like,
para que a gente possa divulgar o Espiritismo, um Espiritismo mais consciente, mais racional, com a ótica de Allan Kardec, para que isso chegue a tantas outras pessoas e comece de uma maneira muito simples, muito sutil, a entender esses pontos que o Espiritismo oferece para todos, né? Que é muito importante passar esse conhecimento. Certo, eu só quero encerrar também dizendo que os nossos anjos guardiães, eles estão conosco o tempo todo, sim, como nós acabamos de dizer, e que nós necessitamos, e quando for o nosso descanso, necessitamos de conversar com ele, ao levantarmos, conversar com ele, e o dia todo conversar com ele. Um bom hábito. Sim. Criar o hábito de estar sempre comunicando com o anjo da guarda. Trazendo o anjo próximo a nós. Que nós A diferença necessitamos. será muito grande, né? Sim, muda completamente o nosso dia a dia. Então nós agradecemos a presença, a participação de todos e até um próximo vídeo. Muito obrigado.